a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. E CCM atua. A palavra todas as nossas vidas, Pai. Senhor, e que o Teu Espírito Santo faça a obra em nós, Pai. Senhor, nesta manhã, obrigado, Senhor, pela oportunidade que há e que tenho de poder compartilhar da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Jeremias, capítulo 1, verso 4 até ao 10, verso 4 em diante, fala do chamado deste homem ao ministério. E começa por dizer: ora veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse do ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruires e arruinares e também para edificares e plantares. Amém? E fala aqui de um chamado de Deus à vida de um homem, à vida deste profeta. E a mensagem, o título, se podemos colocar um título a esta mensagem, é o chamado de Deus. Pura e simplesmente o chamado de Deus. E eu creio que Deus tem um chamado para todos nós. Amém? Muitos provavelmente, talvez não o creiam, muitos provavelmente sabem que têm um chamado, mas ainda não o identificaram. Muitos provavelmente já identificaram o chamado de Deus, mas não se sentem conformes ao chamado de Deus, não se sentem de acordo ao chamado, anseiam mais, anseiam outras coisas, enfim, pode haver inúmeras situações, mas eu creio que o Senhor tem um chamado para todos nós, porque diz a palavra de Deus de uma forma muito simples, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que creia não se perca, mas tenha vida e vida eterna, amém? Significa dizer que o mundo são as pessoas, o mundo são os humanos, o mundo é a criação de Deus. Então aqui, neste aspecto, a palavra mundo significa dizer que são as pessoas em geral e que para todas elas há um plano. Primeiramente, o plano de salvação, amém? O qual não tem que ser comprado, não o podemos pagar. E por isso é que a palavra de Deus diz que a salvação é gratuita. Não é conseguida através de dons nossos, através de algum tipo de artifícios, não? Então, significa dizer que quando este homem recebe o chamado, ele recebe um chamado com um propósito, com uma direção, e Deus diz-lhe o que é que ele tem que fazer. Provavelmente alguns de nós ansiávamos por um chamado desta natureza, tão claro, tão evidente, tão forte, tão poderoso. Olha, tu foste chamado, sou eu que te chamo, e é para isto, para aquilo, e para o outro ou para o outro. Provavelmente alguns de nós poderá ser que não tenhamos recebido este tipo de chamado, mas poderá ser também que de alguma maneira Deus já nos tenha chamado, mas nós não tenhamos entendido. E provavelmente temos passado ao lado desse chamado. Mas eu queria te levar a outro livro, e queria te levar ao livro de Juízes. Juízes, capítulo 13. Juízes 13, a partir do verso 13 em diante, diz que: mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho,
sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Amém? Mais um homem que desde o ventre da sua mãe recebe um chamado de Deus, recebe um propósito e uma direção totalmente definida daquilo que vai ser a base principal do seu ministério, do seu propósito. Amém? Eu creio que a igreja, nós individualmente como igreja e corporativamente ou associativamente como igreja, como um conjunto de pessoas, também devemos buscar, tanto de uma forma como de outra, buscar a base, o pilar principal do nosso ministério, do chamado de Deus à nossa vida. Alguns de nós já se perguntaram qual é o chamado de Deus à minha vida? Qual é verdadeiramente o meu chamado? Qual é o meu propósito para o qual eu sinto que Deus me chamou? Qual é a minha principal função ao chamado, como resposta ao chamado de Deus à minha vida? Sim, porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que creia não se perca, mas sim que se salve. Mas, para além da salvação, há todo depois um trabalho que há que fazer. Amém? Há toda uma vida, há toda uma peregrinação. E essa peregrinação, se formos à Bíblia, se lermos a Bíblia, nós vemos que todos os servos de Deus tiveram a sua função, tiveram o seu ministério, tiveram o seu chamado específico. Deus orientou-os de determinada maneira. Não andavam como deambulando daqui para ali, dali para acolá, como que sem saber o que fazer. Agora não me sinto bem aqui, vou para ali. Agora não me sinto bem ali, vou para acolá. Não. Havia um chamado, havia uma função. E estes servos de Deus, se nós lermos, eles tinham bem patente no seu coração que acontecesse aquilo que acontecesse. O mais importante era estarem de acordo ao chamado de Deus às suas vidas. Porque na peregrinação muitas vão ser as contrariedades, muitos vão ser os pontos em que nós temos que realmente demonstrar a quem priorizamos, o que é que priorizamos na nossa vida. Eu penso que uma das questões da igreja e das nossas vidas em particular, eu falo por mim pessoalmente, é a questão da priorização. As prioridades. A prioridade é algo que é tremendamente importante na vida de uma pessoa. A prioridade bem definida. Saber qual é a situação ou qual é a coisa que está em primeiro lugar. Tal qual como o Paulo falava dos ídolos, dos deuses, que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Falta de prioridade. Tornam-se deuses porque retiram a prioridade de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que retira a prioridade de Deus na nossa vida pode constitui-se um Deus na nossa vida. Então significa dizer que estas pessoas daqui que estamos aqui a ler, tanto Jeremias como Sansão, eles receberam de Deus um chamado com uma direção específica. Vamos continuar a ler, e agora gostaria que lêssemos em Isaías capítulo 6, um homem mais que recebeu um chamado. Do verso 1 em diante, e diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me na boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
Disse, pois ele, vai e diz a este povo, ouvis de facto e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se converta e seja sarado. Amém. Isaías recebeu a dado momento da sua vida um chamado de Deus. Deus aqui não fala que estava ele no ventre da sua mãe. Deus aqui fala que já ele ia ao templo, já ele exercia algum tipo de função, de ministério. No entanto, Deus teve que falar ao seu coração. Deus teve que chamá-lo, Deus teve que lhe dizer qual era o chamado dele. E realmente aqui coloca uma situação simbólica que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu não sei para cada um de nós qual é o tempo oportuno, o tempo propício para que Deus possa mostrar-se à tua vida e dizer, olha, foste chamada com este propósito. Este é o teu chamado. Este é o principal da tua função. Foi para isto que realmente eu te salvei. Foi para isto realmente que eu te trouxe das trevas para a minha luz. Trouxe-te da morte para a vida. Foi para este propósito. Tens esta função. Eu creio que a igreja deve buscar isso na sua vida, porque isso é aquilo que realmente nos vai, digamos que, dar o alento para podermos saber o que é que temos que fazer. Porque às vezes não sabemos o que temos que fazer. Amém? Às vezes não sabemos o que temos que fazer. Às vezes agimos um pouco como perdidos, não? Não sei, vocês sabem sempre o que têm que fazer. Às vezes não faço ideia do que tenho que fazer. Não, mas zero de ideia. E é importante termos estabelecermos no nosso coração, voltarmos atrás e pensar qual o propósito por qual fomos chamados, para que voltemos a realinhar as coisas. Dizer, não, eu tenho um propósito. Deus chamou-me com esta função. Deus chamou-me com este propósito, com esta situação na minha vida. Então eu tenho que pôr isto em marcha. Eu tenho que, de alguma maneira, desenvencilhar-me daquilo que me estorva para pôr o projeto de Deus na minha vida em ação. Há pessoas que deixam que alguns anexos, algumas situações exteriores que se vão apegando à vida, algumas pessoas permitem que essas mesmas situações as desviem do principal propósito, do principal objetivo para o qual Deus a chamou. E quando há uma pessoa, várias pessoas, uma igreja, uma congregação, cujas pessoas facilmente são demovidas do seu propósito, do seu projeto, do projeto de Deus nas suas vidas, daquilo que Deus determinou e predestinou para eles. Quando há uma igreja onde isso se vê a miúde, então essa é uma igreja que pode acontecer que seja uma igreja que anda um pouco deambulando, não sabendo qual o propósito. Porque o pastor da igreja dá a direção, sim, mas os filhos de Deus, cada um deve saber qual é o seu propósito na igreja, qual é o seu chamado. Devemos pessoalmente, cada um de nós, buscar saber qual é o nosso chamado. Não podemos ir atrás do chamado do pastor da igreja, do diretor pastor. Imagina que todos íamos atrás de Miguel Dias. Imagina que todos íamos atrás de Luís Miguel. Ou de quem quer que fosse. Sim, eles dão-nos a direção, mas nós temos um chamado e fazemos parte desse corpo. Porque somos um corpo. Amém? Somos um corpo. Então, como membros de um corpo, tal qual a palavra de Deus diz, se estivermos bem alinhados, bem ajustados, cada um exercendo a sua função, cada um sabendo qual é a sua posição, para o que é que foi chamado. Eu lamento dizer-te, irmão, provavelmente algumas pessoas anseiam, anelam ou desejariam ser líderes. Provavelmente na Bíblia houve várias pessoas que desejaram ser líderes. Ser líder é um lugar de proeminência. Eu vou-te dizer com muita honestidade. Provavelmente alguns provavelmente podemos estar aqui, que desejam ser líderes, nunca serão líderes. Mas isso é uma desvalorização? Não. Isso é um menosprezo? Não. Isso é uma menos-valia? Não. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor pôs uns para mestres, para pastores, para evangelistas, para profetas. Amém. Nem todos fazemos a mesma função. Mas todos temos um chamado de Deus. E é nesse chamado que nos temos que encontrar.
estas pessoas têm que estar encontradas nesse chamado, porque quando estão de acordo ao chamado de Deus, então vão ser uma mais-valia para esse corpo. A mais-valia que eu e tu possas prestar ao corpo é quando tu e eu sabemos que este é o meu lugar, esta função vou desempenhar prioritariamente, porque é o meu lugar. Se assim for, provavelmente as coisas vão correr bem, ou melhor, pelo menos. E eu gostaria de continuar a ler, e gostaria de ler em Atos capítulo 9, num minuto. Verso 12 em diante. E vi um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias, entrou em casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Partiu Ananias, exatamente, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. No verso 5 diz uma coisa interessantíssima: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Amém? Mas nós sabemos a história deste homem, a história de Saulo de Tarso e a partir deste então Paulo. Nós sabemos o que é que lhe trouxe até este lugar, o seu passado. E sabemos que Deus, a partir deste momento, tinha definido. Diz ele: este é para mim um vaso escolhido, ou seja, já o escolhi, já o apontei, já escrevi o seu nome, não há volta a dar, é um vaso escolhido. E a partir deste então diz que a obra começou a realizar-se na vida deste homem. Tal foi a obra na vida deste homem, de Saulo de Tarso, que as pessoas que estavam acostumadas a vê-lo praticar outro tipo de atividade, uma atividade criminosa, não é? Na perseguição daqueles que confessavam o nome de Jesus, ficaram espantados. E era como que fosse algo surreal. Como é que Deus pode escolher uma pessoa assim? Como é que o Senhor diz que este é para mim um vaso escolhido? Então, mas ele... Irmão, cada pessoa tem o seu chamado, amém? E não somos quem para poder julgar o chamado de cada pessoa. Não importa o passado, importa aquilo que Deus quer fazer daqui para a frente. O passado é aquilo que nos trouxe até este dia que estamos aqui. Não podemos apagá-lo das nossas vidas, não podemos riscá-lo. É a nossa história. E muitas vezes a palavra de Deus leva-nos ao entendimento que é importante sabermos que o nosso passado, embora não tenha que ser um peso na nossa vida, ele deve constar nos arquivos para que nós saibamos de onde viemos. Daí que a palavra diz: lembra-te de onde caíste. Devemos lembrar-nos, não viver aprisionados pelo passado, mas lembrar-nos. Mas acima de tudo aquilo que devemos é entender que em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, a palavra do Senhor diz que não foram só os homens da Bíblia, os profetas e os apóstolos, os juízes, as juízas, não foram só os servos de Deus cujo nome vem mencionado na Bíblia. Não foram só esses que Deus trouxe um chamado à sua vida. Deus quer trazer um chamado à vida de cada igreja dos nossos tempos. De cada pessoa que vem à igreja nos nossos dias. De cada pessoa que está lá fora deambulando, que não conhecem a Cristo. Deus tem um chamado para cada uma dessas pessoas também. Eu creio nisso. Amém? Jesus Cristo não ia dentro do templo resgatar pessoas. Dentro do templo ele ia lá deitá-los para fora.
Chegou a acontecer. Então significa dizer que não é só para a igreja, também para os que estão fora da igreja, neste dia, o Senhor tem um chamado. Porque Ele diz que deu o seu Filho por todos aqueles que são mundo. E mundo, neste conceito, são as pessoas. E a palavra de Deus, para terminar, já não tenho mais tempo, 1 de Pedro 2,9. Parece que estamos em agosto, não é? Mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo e agora sois de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia e agora a tendes alcançado. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Antes não éramos povo, agora somos de Deus, somos povo eleito, escolhido. Amém? Temos um propósito. Deus trouxe um propósito à nossa vida. Deus trouxe um chamado à nossa vida. A cada um daqueles que está aqui e a muitos outros que Deus ainda vai chamar à sua presença. Deus, quando chama, é porque tem um propósito. Deus chamou homens na Bíblia, desde o ventre da sua mãe, tinham um propósito definido. Chamou outros que lhes definiu o propósito, já eles caminhavam nesta terra. E provavelmente, tu e eu, já caminhávamos nesta terra, quando Deus trouxe o seu propósito à nossa vida. Sabemos cada um de nós qual é o propósito? Se não sabemos, busquemos sabê-lo, porque isso é o mais importante para ti e para mim. Amém? Saber qual é o propósito de Deus para ti e para mim, o chamado, o verdadeiro chamado. Glória a Deus, Deus vos abençoe.